pergunta que vocês mais me fazem é: como é que você vai parar aí na Itália? Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e bom, já tem aí 3 mesinhos que a gente tá batalhando aqui no canal, dando informações pra vocês já sabem como tirar a cidadania, como fazer o quê, como entrar na faculdade, enfim, um monte de informação. E vira e mexe, tô jogando lá no meu Insta algumas caixinhas de perguntas e gente, a coisa que vocês mais perguntam é como é que eu vim parar aqui na Itália. Então hoje a gente vai falar disso. No começo do canal, obviamente, não é aqui no começo, a gente tá no começo ainda, né? Eu não falava muito sobre mim, não falo muito sobre mim, dou mais informações pra vocês e obviamente vocês vão me conhecendo devagarinho aí. Só que percebi que tá tendo interesse sobre a minha vidinha e tô ficando feliz porque quer dizer que a gente tá se conhecendo bem, sabe? Então hoje é dia de contar pra vocês como que eu vim parar aqui na Itália. E gente, vamos começar assim da base, tá? Eu tinha 16 anos quando a minha mãe veio morar aqui na Itália. Eu já morava com a minha avó no Brasil, tá? Eu sou de Minas Gerais, mas eu passei toda a minha adolescência em Votuporanga, uma cidadezinha pequena, enfim, média pequena, de São Paulo. Então foi lá que eu passei toda a minha adolescência com a minha avó. A minha mãe, quando eu tinha 16 anos, veio morar aqui na Itália. Ela tinha vindo correr atrás da cidadania dela. Acabou que ela conheceu o maridão, casou, enfim, né? Minha mãe era viúva. Então ela se casou de novo aqui na Itália e no Brasil também. E decidiram que vir morar na Itália seria a opção melhor pra eles. E eles vieram pra cá. Quando eu completei 18 anos, eu já tava correndo atrás do quê, né? De faculdade. Então fiz Enem, fiz tudo lá certinho. Foi quando eu passei com 60% de bolsa em medicina no Ceará. Sim, aí você imagina, né? Já tava lá no estado de São Paulo, que já não era o meu estado. Inclusive, bons tempos quando me chamavam de Vera Jackson e me irritavam muito pelo meu sotaque forte de mineira, enfim. E eu teria que ir para o Ceará. E tava tudo bem, gente. Porque como eu já falei pra vocês em um outro vídeo aqui, tanto na vida era só eu e vovó. Então minha avó ia comigo, com certeza. Não ia ter nem problema de ter que arrumar casa com amigos e tudo mais. Não, porque realmente seria eu e ela. Mas minha mãe me disse, olha Vera, 60% de bolsa sim, mas é sempre caro. Porque é sempre caro no Brasil, né? Vem pra Itália, que aqui você consegue estudar, fazer medicina sem pagar muito, né, gente? Naquela época o importante era isso, era não tirar muito dinheiro dos bolsos, tá? Vamos ser honestos aí. Eu sempre quis ir pra Londres e ela me disse, olha, se você tirar a cidadania italiana a partir de mim, porque meu avô é italiano, você consegue, né, viajar aí pela Europa inteira. Nessa época, a Inglaterra ainda era União Europeia, tá, gente? Agora é uma coisinha à parte, mas naquela época, Inglaterra era a União Europeia. Enfim, foi aí que eu vim pra cá, desisti de pegar aquela bolsa e falei, vou tentar e vim pra Itália. Bom, foi basicamente isso aí, o suco da situação. Eu vim, dei uma olhadinha no terreno, fiz uma prova pra faculdade e não consegui passar. Por quê? Porque, como já disse pra vocês, gente, eu tive um monte de problema com informações erradas, tá? Então eu fiz uma prova pra faculdade como cidadã italiana, sem falar nenhuma palavra em italiano, mas eu não tinha cidadania. Não é que eu tinha cidadania e fiz a prova como italiana, não, eu não tinha cidadania, mas fiz a prova como italiana e obviamente não passei porque eu não falava nada de italiano. Enfim, foi uma baguncinha aí, até que eu decidi fazer psicologia, porque era uma faculdade com número aberto, tá bom? E aí foi basicamente isso, fui ficando aqui, fui gostando da faculdade que eu tava fazendo e resolvi que ficar aqui na Itália seria uma boa opção. Só que aí, gente, é uma coisa que vida segue, sabe? Você fala que vai vir só pra estudar, aí depois você começa a namorar, aí depois você arruma um trabalho. Então aquela coisa que tinha que ser só pra estudar acaba virando sua vida, sabe? E foi basicamente assim que eu vim parar na Itália. E sobre vir parar em Roma, eu não vim diretamente pra Roma, tá? A família da minha mãe aqui, do marido da minha mãe, é siciliana, mas ele morava aqui em Roma. Então, a gente tava aqui em Roma, mas não no centro, tá? Vocês têm que saber que aqui, né, digamos aqui na Itália,
a gente tem frações que são divididas, tá? Tipo, o aeroporto de Roma tá em Fiumicino, mas Fiumicino não é parte de Roma. Fiumicino é um comune de Roma, entenderam? É uma cidadezinha extensão de Roma. Tipo quando você tá em Minas, Belo Horizonte, Betim, entendeu? Belo Horizonte, Contagem. Não sei se vocês conseguem entender aí. Pra quem é de Minas conseguiu entender a referência. É basicamente isso. Então a gente passou muitos anos em Fiumicino, que seria uma cidadezinha aqui perto de Roma, onde tem o aeroporto principal de Roma. E foi aí que a gente se estabiliu lá e ficou lá, basicamente isso. Depois a minha mãe decidiu que ela deveria voltar pra Sicília. Ela estava grávida do meu irmão e ela disse, olha, Roma pra mim, mesmo Fiumicino, Roma, enfim, é muito mais, digamos assim, movimentado. E lá na Sicília eu tenho os avós do seu irmão, né? Então eles podem me dar uma ajuda a mais com a criança, enfim, tem os priminhos, tudo. Então não sei por que ficar aqui na cidade grande se eu posso ir pra Sicília. E pra mim não era opção ir pra Sicília. Por quê? Porque aqui eu já tinha meu trabalho, já tinha meus amigos, já tinha tudo, sabe? Então decidi que iria ficar aqui em Roma e foi aí que eu peguei casinha sozinha e comecei a viver sozinha. Basicamente isso. Ainda estava em Fiumicino, como eu disse pra vocês, cidadezinha pequena de Roma, que era uma extensão, né? É uma extensão de Roma, digamos assim. Cidadezinha de mar, tranquila, pequena, tudo ok. Até que eu conheci meu namorado, gente. E meu namorado mora em Roma Centro. E foi aí que estourou a pandemia. A gente se conheceu mais ou menos naquela época, um pouquinho antes da pandemia, mas a gente começou a namorar mesmo naquela época. E eu tive que ir pra Sicília por motivos de saúde. Minha mãe precisava fazer uma cirurgia, enfim. E quando eu desci pra Sicília, eu larguei a casa aqui em Fiumicino, né? E fui pra Sicília. Só que aí estourou a pandemia e eu era praticamente assim, eu tinha que escolher se eu ficava lá ou se eu vinha embora. E foi aí que eu decidi vir embora, tá? Voltar pra Roma. Só que aí não voltei mais para Fiumicino, mesmo porque eu tinha perdido meu emprego pra poder ir pra Sicília. E vim pra Roma, Roma Centro, tá? E foi isso, foi assim, é basicamente isso. Como eu vim parar na Itália, gente, foi por base de estudo. Como eu vim parar em Roma, foi assim também. Já tava uma cidadezinha pequena aqui pertinho de Roma, mas assim que tudo estourou, comecei a namorar e eu vim pro centro e comecei a arrumar outros trabalhos aqui, tá dando tudo certo. E é basicamente isso, pra quem me pergunta como é que eu vim parar aqui na Itália, sabe? E outra pergunta que eu recebo também é se vale a pena ou se eu mudaria alguma coisa. Bom, gente, se eu mudaria alguma coisa, eu não sei. Talvez eu teria me informado melhor, tá? Eu me dependi muito de outras pessoas para me informarem algumas coisas e ficava perdida. Talvez se eu tivesse me informado sozinha, teria sido muito melhor. Outra coisa que eu mudaria, talvez, é o medo de conversar. No começo, eu tive algumas experiências ruins, tá? Com algumas pessoas imbecis e eu comecei a pensar que todo italiano era imbecil, mas não é assim. Simplesmente tive má sorte de encontrar algumas pessoas que não eram disponíveis. Então, o que eu faria se eu pudesse mudar alguma coisa? Eu simplesmente conversaria com todo mundo, até com o padeiro. Você vai encontrar algumas pessoas que não têm cortesia, não têm simpatia e não têm vontade de conversar. Mas você também vai encontrar muita gente bacaníssima que tá com muita vontade de conversar com você, vai fazer amizades, pessoas que principalmente não colocam o fato que você seja estrangeiro na frente de uma conversa, tá? O problema daqui é que muitas pessoas colocam o fato que você seja estrangeiro como ponto principal da sua vida. Não interessa que você seja velhinha e que você tenha 25 anos, interessa que você seja brasileira. Então, gente, devagarinho isso daí vai mudar. Então, meu conselho sobre o que eu mudaria e conselho pra vocês, se vocês vierem pra cá, é converse com todo mundo, não tenha medo, tá bom? Outra coisa que eu mudaria... Nada, eu gosto muito da minha experiência aqui. Obviamente queria ter conhecido algumas pessoas antes, né? Aquela coisa que você fala, nossa, eu deveria ter te conhecido antes. Mas não me arrependo de nada. E, bom, é basicamente isso. Sobre arrepender, assim, sem arrependimentos. E outra coisa, muita gente me pergunta, né? Vera, você mudaria de país? Gente, olha, não sei. A gente tem muita intenção aqui no canal de viajar com vocês, como eu já disse, né?
Mas não sei se eu mudaria para outro país, não por medo, mas porque quando você começa a construir a sua vida em um lugar, fica difícil, né, escolher se você quer mudar de novo de vida. E outra coisa, me perguntam se eu voltaria para o Brasil. Sim, eu voltaria para o Brasil, eu realmente gosto muito do Brasil, sinto muita saudade e acho que voltaria com toda a certeza do mundo, tá? Mas assim, a gente, como eu disse pra vocês, a gente vai construindo a vida e vai ficando difícil decidir se a gente quer ou não, né, mudar de país de novo. Então, a gente deixa aí a vida levar a gente e é basicamente isso. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Zeca Pagodinho. É Zeca Pagodinho, né? Esperamos que sim, porque senão vai ser mico, né não? Cultura brasileira, queridas. E bom, pessoal, é isso. Foi assim que eu vim parar na Itália, foi assim que eu vim parar em Roma. Bom, essa aqui foi mais uma conversa mesmo entre mim e vocês, vocês e mim e vocês, eu e vocês e eu, tá? É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. A gente vai se conhecendo devagarinho. E, gente, sem falar que eu estou muito feliz porque a gente tá chegando em 1000, tá? A gente tá chegando em 1000 pessoas aqui no YouTube. Então quer dizer que são 1000 corações que estão simplesmente acompanhando a gente. E eu estou realmente com um coraçãozinho assim, ó, quentíssimo. E bom, é isso. A pergunta que vocês me perguntam sempre de como eu vim parar aqui na Itália é essa, gente. Simplesmente por estudo, nada demais, tá? Não vim com barquinho, não. Foi super tranquilo mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque eu quero chegar em 1000 rápido, gente. E se você tá vendo esse vídeo, quando a gente já passou 1000, a gente vai chegar no 2000 e por aí vai, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!